sem perder tempo, eu gostaria que você, que trouxe a tua Bíblia, abrisse comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. Eu escolhi, na direção do Senhor, uma história que percorre muitos detalhes, então eu vou aproveitar o máximo tempo que nós temos para que o Senhor possa ministrar o teu coração. 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo 2. Isso aí. Você pode ficar com a tua Bíblia aberta, que a gente vai ler mais alguns versículos. Podemos ler? Diz assim: tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Desde os ombros para cima, ele se sobressaía em todo o povo. Versículo 3. Tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos nossos moços e leva com você para procurar as jumentas. Lá embaixo no versículo 15, leia comigo, no mesmo capítulo de número 9 de 1 Samuel, versículo 15 diz assim: ora, o Senhor já havia revelado aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, a estas horas, eu te enviarei um homem de Benjamim, o qual o ungirás por príncipe do meu povo de Israel, e ele livrará o povo da mão dos filisteus, pois olhei para o meu povo e ouvi o clamor do meu povo. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor disse: eis aqui o homem que eu te falei, ele dominará o meu povo. Amém? Antes de você se assentar, você pode fechar a tua Bíblia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Eu não sei se você já teve o teu tempo de intimidade com Deus, você já falou com o Senhor essa manhã ou não, mas essa é a oportunidade que você tem de pedir para que o Senhor fale com você essa manhã, para que o Senhor abra os teus ouvidos, para que o Senhor direcione a tua vida segundo a palavra dele. Amém? Senhor, nós te pedimos essa manhã que mais uma vez o Senhor use de graça, o Senhor use da tua misericórdia e o Senhor venha falar conosco. Abra os nossos ouvidos, tira qualquer ruído, Senhor, tira qualquer falha que possa atrapalhar de entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos, Pai, essa manhã, pela tua graça, pela tua misericórdia, fala ao nosso coração, revela a nós a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar, irmãos. Queridos, Deus coloca no meu coração essa manhã para falar com a amada igreja a respeito de Saul. É notório nós ouvimos falarmos de Saul, tudo que Saul fez de mal. Nós conhecemos o Saul que tentou matar Davi, nós conhecemos Saul que era um homem que desagradou a Deus, que foi rejeitado por Deus, e isso é verdade. Mas Deus coloca no meu coração essa manhã falar com você o início da história de Saul e mostrar para você essa manhã que poderia ter sido diferente. Olha só, nós lemos que Deus fala para o profeta Samuel dizendo: amanhã vai chegar um menino aqui, um rapaz bonito, forte, alto, e esse menino é quem eu tenho escolhido. O próprio Deus dizendo: eu tenho escolhido para dominar o povo, ou seja, para reinar sobre o povo, o primeiro rei que Israel teria. A Bíblia diz que Saul ainda era um menino, ainda era um jovem, e a Bíblia diz que um dia se perde 3 jumentas do seu pai. Nós lemos juntos aqui. E o seu pai diz para ele: olha, toma um dos nossos servos e vai procurar as jumentas que se perderam. E a Bíblia diz que Saul, obedecendo seu pai, saindo em busca das suas jumentas, não tinha ideia o porquê que aquelas jumentas tinham se perdido. Não tinha noção o porquê que ele, sendo
um senhor, porque a Bíblia diz que ele tinha pessoas ao seu favor, sendo filho do dono daquelas terras, tinha que ir procurar as suas jumentas. Mal sabia ele que Deus estava escrevendo o teu futuro, a tua história. A Bíblia diz então que Saul vai com o seu servo buscar as jumentas, e a Bíblia diz que eles não conseguem achar as jumentas, que eles procuram, já estavam andando há 3 dias, e Saul uma hora tem um ponto de lucidez e diz para o seu colega e fala: nós precisamos voltar, senão daqui a pouco o nosso pai para de se preocupar com as jumentas e começa a se preocupar comigo, que sou filho dele. E o servo dele falou: vamos andar mais um pouquinho, porque na próxima cidade existe um homem lá chamado Samuel, e esse homem é um profeta, e eu ouvi falar que esse cara revela tudo. Eu ouvi falar que ele sabe todas as coisas. Então vamos andar mais um pouquinho, vamos procurar pelo profeta, e vamos pedir para que o profeta nos mostre onde está as jumentas. Olha que ideia boa. Mal sabia ele que nós lemos que um dia antes o Deus de Samuel falava para ele: amanhã, por causa de uma jumenta perdida, vai vir um rapaz aqui que vai ser o próximo rei de Israel. A Bíblia diz que chega Saul e o servo procurando por Samuel, e quando Samuel olha para eles, Deus diz: é esse o cara. E Saul fala para Samuel: olha, ficamos sabendo que tem um profeta aqui, e nós queremos falar com ele. E Samuel, já sabendo de tudo, diz para ele: sou eu a quem você procura, eu sou o profeta. O que você quer? Ele fala: sabe o que é? Ele fala: calma, não fala nada, primeiro vamos comer, tem um banquete aqui preparado para vocês, e faz o seguinte, descansa, porque vocês vão dormir aqui hoje. E Saul fala para ele: não, senhor, eu não posso. Ele fala: calma, as jumentas que vocês vieram procurar, olha só o que é revelação de Deus, as jumentas que vocês vieram procurar já foram encontradas. E ele diz: vocês vão dormir aqui hoje, amanhã pela manhã vocês vão embora, fica tranquilo. E a Bíblia diz que ele passa uma noite ali com Samuel, com o profeta Samuel, e ao amanhecer, a Bíblia diz que o profeta, antes de despedi-lo, fala para o servo dele: vai para frente um pouquinho, eu preciso falar com Saul. Diz para ele: Saul, é o seguinte, você vai voltar para a tua casa, e quando você estiver entrando na cidade, você vai encontrar um homem e vai dizer para você: onde você estava? Olha, as jumentas que seu pai estava procurando já foram encontradas, mas ele está preocupado com você. Isso Samuel dizendo para Saul. E ele fala para ele: olha, Saul, um pouquinho mais que você andar, você vai encontrar 3 homens. Um homem vai estar levando 3 animais, o outro vai estar levando 3 pedaços de pães, o outro vai estar levando um odre com vinho. E eles vão dar para você um pouco de pão, e você aceite. E você vai andar um pouquinho mais, e você vai encontrar alguns homens na cidade tocando, cantando hinos, cantando louvores, e eles estão profetizando, e você vai se ajuntar a eles. Irmãos, olha o que era um profeta de Deus. Nada contra, mas hoje algumas pessoas ficam encantadas com alguém profetizando e revelando o número do CPF. Você já viu isso na internet? As pessoas revelando o número do CPF. E com todo respeito, com todo temor, irmãos, por que eu vou querer receber uma revelação do número do meu CPF? Eu já sei, eu sei. A minha esposa talvez precisava, porque ela não sabe. Toda vez que ela precisa tirar a carteira de motorista para mostrar, mas eu já sei, eu não preciso. Esses dias eu vi um cara revelando e parecia estar assim emocionado. Colocou a mão no rapaz assim e falou para ele: vem na minha cabeça aqui o número 4. E o cara fica ali. E o outro falou assim, ele falou: e o número 2. E o cara começou a chorar, e eu falei: eu não entendi nada. E o cara falou: o que está acontecendo? E colocou o microfone na boca do cara que estava chorando. Ele falou: é o número do meu sapato. Eu falei: vá plantar batata. Eu sei o número do meu sapato, faz 30 anos que não muda. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Não é blasfemando, não. Mas olha o que é profeta. Profeta conta para ele todos os detalhes, aonde ele ia encostar, quem ia estar perto dele, quem ia chegar perto dele. Eu acho que o profeta Samuel foi o primeiro Google Maps que teve. Você entendeu o detalhe? Você vai chegar ali, vai ter alguém profetizando. Você vai chegar ali, vai ter alguém segurando um pão. Ele vai dar um pão para você comer. Olha o que era direção de Deus para a vida de um homem. Queridos, olha só. Eu disse aqui, nós lemos que Deus chama Saul. Deus escolhe Saul. E eu coloquei aqui para destacar que Saul era um homem, ou um menino ainda na época, promissor. Você já ouviu
quando você já vê um jovem, um menino jogando futebol, e aí ele passa todo mundo, parece um mini Ronaldinho Gaúcho, e ele corta para cá, e ele corre, e ele olha para o lado e toca para outro, e você olha e fala assim: esse menino tem futuro, tem que investir nele, esse menino pode ser o próximo Neymar, esse menino pode ser o próximo Messi, ele é promissor, tem futuro. Já viu alguém assim? Ou quando alguém vem para a igreja, e com seus 5, 6 anos, nós vemos a pessoa cantando no tom, a bateria ali, tocando às vezes fora, e o menino ali acertando, batendo palma certinho, você fala: tem talento, tem promissor, ele pode dar certo. Como também, você já deve ter andado por aí e visto meninos, jovens, andando na rua, às vezes pedindo dinheiro, às vezes chutando o banco da praça, quebrando as coisas, e você fala: não tem futuro. O que vai ser do futuro dessa criança? O que vai ser desse futuro? Já pensou nisso? Você já viu pessoas assim? Saul era alguém que era promissor. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você nessa noite entender. Saul era promissor, não era porque ele era o jovem mais bonito daquela época, apesar que a Bíblia destaca isso. Ele era um homem que sobressaía sobre os outros, mas não era por causa disso. Não era porque o pai dele era alguém de muita influência, não era por causa disso. Saul era promissor porque a Bíblia diz que foi Deus quem o escolheu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós olhamos para nós mesmo e não enxergamos na nossa vida futuro. Por quê? Porque você olha para trás e olha a sua família, o teu grau de escolaridade, quando você olha o dinheiro que você tem, quando você olha o que você deixou de fazer lá no passado. Ou talvez você olhe para o seu futuro e fala: eu posso me dar muito bem porque o meu pai é rico, eu posso me dar muito bem porque eu estudei nas melhores escolas, porque eu fui estudar para fora do país. Mas sabe, Saul, ele era promissor, não era porque o teu passado tinha sido bom ou tinha sido ruim. Ele era promissor porque Deus havia o escolhido. Deixa eu dizer algo para você: não importa como foi o seu passado até aqui. É por isso que nós vemos pessoas que às vezes matam, é por isso que nós vemos pessoas bandidos e se convertem de verdade, e Deus muda a vida dele e ele vira outra pessoa, porque o que manda não é o que foi o teu passado, o que manda é o que você deixar Deus fazer na tua vida. Lembra de Paulo? A Bíblia diz que ele matava cristãos, a Bíblia diz que ele enxergou Estevão ser apedrejado, mas um dia ele trombou com Jesus, e Jesus transformou o coração de Paulo, e ele começou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, se para mim o morrer é ganho, porque eu vou estar com Cristo. A minha sabedoria de ter estudado aos pés de Gamaliel é como esterco aos pés do Senhor. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus e conhecemos a Deus, a nossa vida começa a ser promissora daqui para frente, porque é sobre Ele e não sobre nós mais. Olha só o que a Bíblia diz: o próprio Deus prepara o caminho de Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Se você puder colocar para mim, por gentileza. Olha só o que a Bíblia diz. Então, ao contrário, 10, 9. 1 Samuel 10, 9. Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus mudou-lhe o coração. Irmãos, você é promissor a partir do momento que Deus transformar o teu coração. Não importa o teu sobrenome, não importa quanto dinheiro que você tem no banco, se você tiver com a poupança cheia, não tem problema nenhum, mas não é isso que nós estamos falando. Quando Deus transformar o teu coração, meu irmão, você pode ter sido quem for, você pode ter acontecido tanta coisa na tua vida que possa querer te impedir. Se Deus transformar o teu coração, você pode ser alguém segundo o coração de Deus. Amém? Olha, uma coisa que me deixou intrigado, e eu nunca tinha visto isso na Bíblia, e me chamou a atenção. Ainda no livro de Samuel, capítulo 10, mas no versículo 10. Como eu disse, eu sempre conheci Saul e li e ouvi Saul do menino, do rei endemoniado, do rei
que tentava matar Davi, do rei que consultava feiticeira. Mas olha o que a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel 10:10. E quando eles chegaram a Gibeia, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. Versículo 11. Olha só, irmãos. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Sabe de quem eu estou falando, irmãos? De um homem que nós conhecemos, ou sempre conhecemos, por ser alguém endemoniado. Mas olha o que a Bíblia diz: o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizava no meio do povo, meu irmão. Querido, preste atenção naquilo que o Espírito de Deus está querendo dizer ao nosso coração. Você, sabe quando nós profetizamos aqui? Os pastores pregam e diz assim: Deus tem um projeto lindo na tua vida, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. E às vezes isso acaba sendo como paisagem, porque todo mundo diz. Mas irmãos, olha só, o que Deus tem para fazer na tua vida, eu profetizo e reafirmo, é lindo, é especial, é maravilhoso. Eu acabei de contar para você aqui, quem tinha escolhido Saul? Deus. Quem tinha preparado o caminho de Saul? Deus. Quem tinha preparado os detalhes para Saul? Deus. E quando Deus trabalha no coração de Saul, Deus enche Saul de Deus, e ele profetizava. Meu irmão, olha só, você tem um futuro promissor. Existem promessas que são liberadas a todos os cultos aqui desse altar para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem algo tremendo preparado para você. Nós não cansamos em dizer: os pensamentos de Deus ao teu respeito são pensamentos de paz e não são pensamentos de mal. Se você deixar Deus conduzir você aonde Ele quer te levar, sabe o que vai acontecer para você? O que aconteceu com Saul? O Espírito de Deus vai ser com você. Deus vai encher o teu coração. Sabe, irmãos, os homens que mais se destacaram dentro da Bíblia, sabe qual era o que eles tinham todos em comum? O que tinha acontecido com Saul, e Deus era com ele. Um dia chamaram Davi para entrar no palácio e falaram assim: precisamos de alguém que toque bem. E alguém diz assim: existe um menino, filho de Jessé, ele toca bem, e Deus é com ele. Um dia José estava na prisão e precisava de alguém para revelar o sonho. E o copeiro chega e fala: lembrei, tem um cara lá na prisão que Deus é com ele. Um dia Daniel estava lá escondido, esquecido, e precisavam de uma revelação. Alguém diz: tem um menino chamado Daniel que veio como escravo para cá, e Deus é com ele. Meu irmão, preste atenção. Quando Deus transformar o teu coração, e Ele vai ser com você. Por isso que o Senhor te trouxe aqui essa noite. Às vezes nós ficamos preocupados aonde nós devemos colocar os nossos sonhos, aonde nós devemos aplicar a nossa força, aonde nós devemos investir o nosso dinheiro, aonde nós devemos fazer. Eu compro terreno naquela região, porque ali vai valorizar. Eu vou para onde? Eu vou para qual igreja? Onde tem mais potencial? Queridos, sabe aonde é o melhor lugar para você estar? Na direção de Deus, sendo o alvo de Deus. Porque quando Deus for com você, até no deserto você vai frutificar. Quando Deus for com você, não importa se a igreja é grande, se a igreja tem potencial, se ela tem seguidores, se o povo grita, se o povo, não importa. Se Deus for com você, independente de filho de quem, independente do sobrenome, independente de onde você nasceu, independente se é no Brasil, se é na América, se Deus for com você, tudo lhe irá bem. É isso que você precisa, querido. Olha só. Porém, Saul começou bem. Ele começou bem, mas ele começou a escorregar no meio do caminho. É por isso que nós conhecemos Saul pelo que, infelizmente, ele se tornou ao longo do tempo. Esses dias, por um trágico acidente, acabou falecendo um pastor que marcou a história do país e levou o país para todo mundo com uma igreja que ele fundou. E sabe o que os jornais publicaram? Morre o pastor fulano de tal, que foi acusado disso, que foi acusado daquilo. Você deve ter visto nas reportagens. Isso é o que, infelizmente, o povo lembra.
o mundo lembra. E com Saul não foi diferente. Quando Saul já era rei, quando ele já estava animado, quando ele já estava vencendo batalha, e enquanto Deus estava com ele, ele vencia todas, ele não perdia a guerra, ele começou a aumentar o seu reinado, ele começou a se fortalecer. Mas chegou um ponto que Saul começou a acumular erros. Saul começou a acumular algumas decisões totalmente erradas. A Bíblia diz que no livro de Samuel, capítulo 3, e eu vou passar rapidamente, depois você lê na tua casa, que isso aguce a tua curiosidade em ler. A Bíblia diz que um dia Deus dá uma ordem para Samuel e diz para ele: olha, Saul, antes de sair luta contra os filisteus, eu vou vir aqui orar por vocês. Nós vamos vir aqui, eu vou oferecer um sacrifício, e depois que eu oferecer o sacrifício, vocês vão para a batalha e Deus vai ser com vocês. E a Bíblia diz que nesse dia Samuel se atrasou. Nesse dia Samuel não chegou na hora combinada. E a Bíblia diz que os filisteus estavam batendo as portas. E o povo de Saul, os soldados de Saul, começaram a pressioná-lo. Começaram a dizer para ele: Saul, os caras vão vir aí, nós estamos desarmados, nós precisamos ir para a batalha, senão nós vamos perder. E a Bíblia diz que Saul toma uma decisão que começa a custar caro para ele. Ele diz assim: eu já sou rei, eu já sei o que fazer, eu vejo Samuel sacrificando, eu já quero saber, eu não preciso de Samuel, eu mesmo vou sacrificar e nós vamos para a batalha, e nós vamos vencer essa batalha. E a Bíblia diz que Saul toma uma decisão de não obedecer o que Deus havia falado através do profeta. E naquele dia começa a se marcar na história de Saul o seu declínio, a sua derrota, a sua falência como rei. Samuel chega, vê que Saul tinha feito o que não deveria fazer e diz para ele: o Senhor está te rejeitando como rei de Israel. Passa-se um tempo, Samuel dá outra ordem a Saul e diz para ele: olha, vocês vão até o povo e vocês vão destruir todos os amalequitas. Aquele povo tem feito o que é errado aos meus olhos, aquele povo tem ofertado a ídolos e eu quero destruir aquela terra. Então vocês vão destruir todos os homens, as mulheres, vocês vão destruir todos os animais que estão lá, vocês vão queimar aquela cidade, vocês vão acabar com tudo. E a Bíblia diz que quando Saul chega naquela cidade, ele encontra Agag, um homem que havia trazido riqueza para aquela cidade, um dos líderes daquela cidade. E Agag faz uma proposta para Saul e fala: Saul, mata eu não, me leva como escravo. Olha aí como eu administro a cidade, olha como tem riqueza aqui. Nós dois juntos podemos ir longe. Eu posso cuidar da cidade para você, eu posso administrar suas coisas. Vocês vão matar os gados, tudo gordo, bonito, ovelha, leva para a terra. Não mata não, leva para você. Leva, olha quanta mulher bonita, não mata não, leva para você. E a Bíblia diz que aquilo corrompe o coração de Saul. E ele fala: é verdade, tem muito ouro para deixar aqui, tem muita riqueza para deixar nessa terra. Outro pode vir pegar, eu que venci, quer saber? Vou embrulhar tudo e levar embora. Vou levar Agag comigo, ele vai ser meu escravo, vai ser um exemplo para as outras pessoas, vai me ajudar ali a administrar. Vou matar não. Um dia chega Samuel lá na terra, já orientado por Deus, e escuta o barulho de um animal gritando. E ele diz para Saul: o que é isso? E Saul diz para ele: sabe o que é? Os animais eram muito bonitos, e eu trouxe eles para cá para poder sacrificar ao nosso Deus. Esses animais, nossa, tinha muito ouro lá, dava para oferecer para o Senhor. E aquele dia Samuel reafirma de novo dizendo: você se corrompeu, o Senhor tem rejeitado o teu reinado. Um outro dia, passando aos tempos, a Bíblia diz que Saul começa a pedir para Deus direção, começa a pedir orientação para Deus, como sempre foi. E Deus não respondia mais Saul. Deus não estava mais respondendo Saul. No primeiro livro de Samuel, capítulo 21, Saul, sem querer aguardar uma resposta de Deus, ele diz assim: já que Deus não responde, chama os seus servos e diz para eles: vão chamar as feiticeiras da cidade, vamos consultar o que elas dizem, para que nós possamos saber aonde nós vamos, o que nós vamos fazer. Saul decide reinar sem Deus. Sabe, irmãos, o ano que vem, falta muito tempo, né? Essa igreja no Brasil inteiro vai ter como tema
que ele cresça e eu diminua. E olha só, irmãos, não vai dar para reinar nessa terra sem que ele cresça e eu diminua. Olha o que Saul fez. Já que Deus não responde, eu vou consultar as feiticeiras. E elas vão dizer para mim se eu devo ou não devo ir, porque eu estou doido para a batalha, mas Deus não responde. Sabe, irmãos, quantos de nós entramos em cada enrascada porque Deus não responde? Essa semana eu conversava com a minha filha sobre algo dela, e eu falei para ela o que Deus falou. E ela falou, e ele não fala nada. Aí eu disse para ela, então não vá para lugar nenhum. Saul clamava a Deus e Deus não respondia, e ele mandou buscar a feiticeira. Aonde que nós estamos buscando as nossas orientações quando Deus não responde? Tem crente que ainda vai buscar em horóscopo, porque bate, não bate certinho. Nossa, tem gente que vai buscar em feiticeiro gospel lá na internet, dizendo vá, profetizo. E tem gente que está buscando no Google, sabe? Esses dias eu conversava com um irmão e ele falava, irmão, eu queria comprar uma casa. Nossa, e eu não sei se é direção de Deus. E daí sabe o que eu fiz? Eu pus lá no Google, é hora de comprar casa em 2025? E o Google disse, sim, porque é o melhor momento, ou não é o melhor momento. Nós temos alguns feiticeiros modernos. Nós temos alguns feiticeiros que pode ser chamado de inteligência artificial. E aí, Siri, devo ir ou não devo ir? A previsão do tempo para essa semana, devo ir comprar passagem ou não devo comprar passagem? Irmãos, Saul começou a consultar qualquer coisa que lhe desse uma direção, mesmo que Deus não estivesse falando com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, debaixo da direção de Deus para a tua vida, tu tem potencial. Se juntar a tua obediência com o que Deus tem preparado para a tua vida, irmão, tu pode ser o melhor pai lá na sua casa. Tu vai ser o melhor pai de família, você vai ser a melhor mãe de família, você vai ser o melhor funcionário daquela empresa, você vai ser o melhor empresário do teu ramo, você vai viver coisas extraordinárias com Deus. Mas preste atenção, meu irmão, se Deus for com você. Saul tinha um reinado forte, irmão, mas ele não lembrou que era porque lá atrás ele havia obedecido. Saul não perdia a batalha naquele tempo, mas ele não lembrou que era porque o profeta Samuel tinha profetizado sobre a vida dele, dizendo, e Deus vai ser com você. Meu irmão, às vezes nós vamos para batalhas porque nós sabemos fazer conta, nós compramos e vendemos porque nós sabemos fazer conta. Eu sei mexer na calculadora financeira, eu tenho uma HP que canta na minha mão, eu sei porque eu sou bom de sistema, eu sei porque eu sou bom de cantar, eu já trabalhei, já fiz aula no conservatório, já estudei com os melhores músicos. Meu irmão, aqui dentro não funciona desse jeito. Para o reino dos céus fluir na tua vida, não é tudo que você tenha se preparado, apesar de ser mérito seu, e Deus abençoa isso, mas aqui dentro, no reino de Deus, é sobre o que Ele pensa, é sobre o que Ele prepara, é sobre o que Ele tem organizado para a tua vida, e muitas vezes não é o que você tem planejado para a tua vida. Mas Saul resolveu fazer do jeito dele. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, essa manhã, debaixo da unção de Deus, não faça do seu jeito, irmão. Não dê o seu jeitinho. Nós ouvimos todos os dias as pessoas dizerem que nós estamos num tempo de liberdade. Olha só que contradizente isso. Num tempo de liberdade, você pode ser o que você quiser. Tem uma turma aí, quer falar besteira? Tem uma turma aí, você vai ver, se procurar na internet, estão andando de coleira, porque fala que é cachorro, porque fala que é gato, e você vai questionar, ele fala, eu posso ser quem eu quiser, o sexo que eu quiser, a cor que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. Mas olha que contradizente, nesse lugar não, é mais dele e menos de mim. Mas eu queria andar naquele carro, e ele diz nesse momento não. O que você vai fazer? Mais dele ou mais de você? Eu queria comprar aquela casa, e ele diz para você, não é nesse bairro, é mais dele e menos de você. Queridos, nós vivemos num mundo que cada dia mais nós vamos ter choque com o que a sociedade prega, com o que a minha vontade diz, do que o que ele tem preparado para nossas vidas. Aí eu te pergunto,
Aonde você vai? O que você vai fazer? Quem você vai obedecer? Você vai ser quem você quer ou quem Ele quer? Meu irmão, não é fácil. Esses dias eu vi um vídeo engraçado que está rodando na internet, você deve ter visto. Um repórter pergunta para o cara, para um senhor bem simples, e diz para ele: e aí, cara, como é que tá as coisas? Como está a sua vida? Ele diz assim: rapaz, inventei de ser crente. Ô, trem difícil. É difícil, na hora que você vê, você fala besteira. Na hora que você vê, você fala palavrão. Ô, negócio difícil. Meu irmão, daqui para frente, você vai ter que entrar em guerra todos os dias com a tua vontade. Você vai ter que entrar em guerra todos os dias com o que as pessoas vão pensar de você. Porque vai ser mais dele do que você. Só assim você vai conseguir alcançar o que Deus tem planejado para a tua vida. Queridos, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel 16, 14. Você lembra? Samuel 10, 10. Acontece algo lindo na vida de Saul. E diz que o Espírito de Deus se apoderou dele. Nós lemos, né? Samuel 10, 10. O Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele profetizava. Olha o versículo 16. Só 6 capítulos de frente para frente. E depois, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Sabe, irmãos, eu gostaria de trazer nesta manhã para a tua vida um temor. Lembra o que eu disse? Deus tem coisas lindas para a tua vida. Deus tem os céus preparados para você. Deus tem muitas bênçãos preparadas para a tua vida, como nós vimos nos detalhes da história de Saul. É que você não consegue ver os detalhes do que Deus tem preparado, senão tu ia se surpreender. Mas olha o que Saul fez, irmãos, por causa do teu coração cheio, por causa das suas próprias vontades, por causa dos teus próprios deleites. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Sabe, irmãos, uma vez eu briguei com a minha esposa. Nós estávamos para fazer um negócio e ela falou assim para mim: não, porque se Deus permitiu, é porque era para ser. E eu questionei e falei assim: Deus permitiu que Adão e Eva comessem o fruto, então era para ser. Deus permitiu que Saul fosse endemoniado depois de ser cheio do Espírito Santo, então era para ser. Sabe, irmãos, mais dele e menos de nós. Para de fazer joguinho com Deus. Não, porque se ela aceitar, eu vou namorar, porque era para ser. Porque se ele pedir, eu vou aceitar, porque é para ser, acho que era de Deus. Ah, se aprovar o meu cadastro, eu vou comprar, mas o dinheiro não dá, a conta não... Mas se aprovar é porque é para ser. Meu irmão, olha só, a negligência de Saul levou aquele versículo lindo de 10, 10, de que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, para esse versículo. E o Espírito de Deus se retirou de Saul. Queridos, essa semana eu vi uma reportagem que me deixou perplexo. Eu vi alguém falando de uma pastora. A manchete dizia assim: a pastora do Privacy. Aí eu falei, parece que está batendo as conversas. Sabe o que é Privacy? É uma plataforma adulta, onde as mulheres se despedem ali, enfim, você deve saber o que tu falar. E aquela reportagem me chamou a atenção por causa do sobrenome da pastora. E diz assim: a pastora do Privacy, e o nome dela. E eu falei, esse sobrenome parece que é estranho, era de um pastor, dos pastores que pregava das nossas convenções. E eu procurei o nome dos pastores, o nome dela que estava ali, e era. Eles pregavam nas nossas convenções, e quantas vezes, irmãos, eu ficava babando e falava, meu Deus, quanta sabedoria, quanta, nossa, sabe você se sentir ali, meu Deus. E ela se tornou a pastora do Privacy. E ela dizia, uma das
dos seus vídeos que está no YouTube dizendo: porque eu estou pregando o evangelho lá, no meio dos filmes pornô, estou pregando o evangelho lá para os artistas, e eu tenho ganhado muito dinheiro, Deus tem me abençoado lá. E aquilo eu fiquei pensando, e quando eu preparava essa mensagem, quando a Bíblia diz que Deus retira o espírito de Saul. Essa semana, esses dias, eu comentava com a minha esposa, correndo nas redes sociais, eu olhei uma foto dizendo: fulano de tal vai estar tocando e cantando em um tal bar. E eu fiquei olhando para a foto e falei: eu conheço esse cara, não é estranho? Abri a imagem, eu falei: eu conheço, é o pastor da nossa igreja, pregava com a gente, está cantando sertanejo no bar. Aí eu fiquei olhando, e ao mesmo tempo com muito temor e com muita tristeza no meu coração, eu falei para Deus, Deus, não retires de mim o teu espírito, porque eu estou falando de pastores que eram megas abençoados, pastores que profetizavam como Saul profetizava. Eu contei aqui para você, e chega um dia que Deus fala: vou tirar o meu espírito de você. Esse dia, irmãos, eu senti tanto temor. Eu já contei para os irmãos, eu gosto muito desde jovem de instrumento, e eu estava tocando sanfona, aprendendo, fazendo aula, fazia mais de um ano. E as últimas aulas o professor disse assim: você está mudando de fase, você precisa estudar mais, pelo menos 1 hora por dia, todo dia. E eu era dedicado, o Fernando sabe disso. Chegava do serviço, ia direto para o quarto e ficava. E nesse dia que eu vi essas coisas que eu estou relatando e li esse versículo, eu falei para Fernanda: eu vou sair do curso. Ela falou: por quê? Mas você gosta? É um hobby? Eu falei: mas 1 hora por dia é a hora que eu tinha que orar, que eu podia ler um pouco a Bíblia, que eu podia ficar com vocês. Não dá. Liguei para o meu professor, ele falou: você não vai fazer isso? Eu falei: vou. E depois que eu encerrei assim, rapidamente, eu fui falar com Deus e falei: Deus, eu não quero acabar tocando sanfona para esse pastor. Deus, eu não quero deixar, por mais que seja bom, por mais que eu goste, por mais que seja um hobby, por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você essa manhã, eu gostaria de chegar aqui e falar para você: tem mais 2 dias, você vai receber o seu carro, você vai receber sua casa, mas sabe o que Deus coloca no meu coração essa manhã? Temor, para dizer para nós vamos entrar em mais um ano, e vai ser um pouco mais difícil, meu irmão, e vai ter mais tentações, e vão oferecer mais dinheiro, e você vai ter a oportunidade de você viver coisas que você fala: só pode ser Deus, e talvez não seja. É por isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai entrar no ano de 2025 dizendo para o Senhor: mais de ti e menos de mim. Mas eu vou ganhar menos dinheiro, mas desde que seja perto do Senhor. Pode ser um bocado seco na casa de Deus do que um banquete em qualquer lugar. Irmãos, que o Senhor te traga um temor essa manhã. Eu preciso encerrar, e eu quero dizer mais uma coisa para você. Vou passar 2 minutinhos. Olha o que a Bíblia diz ainda. Quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, e assombrava ele um espírito mau. O homem que era cheio de Deus agora estava endemoniado. Sabe, irmãos, eu lembrava, no começo da minha conversão, eu quebrei um ciclo muito pesado da minha família, dos meus avós, dos meus pais, de bebida, enfim. E eu lembro no começo da minha conversão, buscando a Deus fervorosamente. Um tempo fui morar com meu pai sempre bebia muito, de cair, de perder tudo. E no começo da minha conversão, eu morava no fundo, onde meu pai morava, e eu chegava em casa, cheio de Deus. Irmãos, por várias vezes eu não conseguia dormir a noite inteira, porque tinha que expulsar demônio do meu pai, com 15 anos de idade, sem saber direito o que era aquilo. Algumas irmãs, a irmã Ana Lúcia, que é diaconisa, a irmã Lisene, que ainda não era minha sogra, nos ajudaram muitas vezes de amanhecer expulsando o demônio do meu próprio pai. Até chegou um dia que eu estava cansado, cheguei cansado do serviço, quase 11 horas da noite, cansado. Entrei pelos pontas dos pés, dizendo: hoje ele não vai me ver, porque eu não aguento. Daqui a pouco eu escutei os gritos lá, aquela quebrando tudo. E você já deve ter falado assim para as pessoas que você gosta: durma com Deus. Não é isso que nós falamos? Esse dia, irmão,
Eu pisei na bola. Eu fui brabo lá e falei pro demônio, pro meu pai, não sei, e falei assim: hoje você vai dormir com o demônio, porque eu não vou expulsar, eu não aguento mais. Fechei a porta e deixei gritando e fui dormir, porque eu não estava aguentando. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque Davi conhece o que é um reino, o que é um rei. Primeira vez que ele entra num palácio, ele entra para tocar uma harpa para um rei que estava endemoniado. E naquele dia Davi percebe que o que era um reino, ou um rei reinar, sem o Espírito de Deus. No Salmo 51, Davi quando já era rei, Davi quando estava passando os momentos difíceis da tua vida, no Salmo 51, versículo 11, ele diz para Deus uma das orações que eu gostaria que você gravasse no teu coração. Porque você vai falhar, porque você não vai acertar todas, porque vai ter dia que você vai pecar, vai ter dia que você vai querer jogar tudo pro alto, vai ter dia que você vai querer não vir para a igreja, infelizmente. Vai ter dia que você vai pegar raiva de alguém, infelizmente. Vai ter dia que você vai querer separar, vai ter dia que você vai querer voltar a beber, vai ter dia que você vai falar assim: que vontade de cheirar aquele negócio de novo. Vai ter dias difíceis. Mas olha o que Davi disse. Quando Davi queria jogar tudo para o alto, quando Davi queria largar a mão, talvez o Espírito de Deus lembrasse a primeira vez que ele entrou no palácio e enxergou Saul, um rei maioral, sentado num trono cheio de demônio, e aquele menino simples tendo que tocar uma harpa para expulsar os demônios dele. Davi disse para Deus, Salmo 51, 11: não me lances fora da tua presença, e nunca retires de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, eu falo com temor no meu coração. Todos nós vamos enfrentar dias difíceis, todos nós vamos enfrentar noites de choro, faz parte, irmãos. Todos nós vai ter dia que você vai ter dúvida, faz parte. Mas que todos nós podemos ter gravado no nosso coração a oração de Davi: não retires de mim o teu Espírito. Pode ser que você perca dinheiro, não estou profetizando, mas pode ser. Mas na hora que você perder dinheiro, olhe para o Senhor e fale: tá bom, mas não retires de mim o teu Espírito. Tem dias que talvez um diagnóstico vai bater na tua porta. Nós tivemos irmãos na nossa igreja que no primeiro mês do ano, esse ano que nós profetizávamos que ia ser o melhor ano da nossa vida, teve famílias que perderam o filho. E aí, irmãos, que Deus te dê maturidade para dizer: Senhor, tá bom, mas não retires de mim o teu Espírito. Senhor, a minha casa, eu não vou conseguir talvez esse ano, mas não retires de mim o teu Espírito. Porque enquanto o Espírito dele estiver na nossa vida, o demônio não vai entrar na nossa casa, os seus filhos não vão ver você endemoniado. Queridos, nós vemos uma cultura no Brasil dizendo que é normal o empresário quebrar, é normal, assim, você quebra uma, você quebra duas. Não, se o Espírito de Deus estiver conosco, irmão, pode até a economia estar virada nos avessos, não estou nem aí, mas que o teu Espírito não se aparte de mim. Pode até as coisas não estar do jeito que eu queria, mas que o teu Espírito não se aparte de mim. Amém? Se coloca de pé, querido, que eu quero orar por você. Eu passei do meu horário, mas eu preciso orar por você. Senhor, nessa manhã, Pai querido, nós te pedimos com todo o temor do nosso coração. Pode ser, Senhor Deus, que nós estamos querendo tanta coisa. Nós queremos ser rei na nossa empresa, nós queremos ser rei no nosso bairro, nós queremos ser o menino que deu certo, nós queremos ser a moça que casou bem, nós queremos ser a pessoa que é cheia de Deus, que é cheia de grana, que é cheia de bênção. Senhor, nós queremos, mas que tudo isso, Senhor, não ultrapasse a tua presença. Senhor, que nós não possamos deixar a obediência, que nós não possamos deixar o temor, que nós não possamos consultar, Pai eterno, pessoas além de ti, que nós não possamos colocar a intenção da inteligência emocional na nossa frente, que nós não podemos colocar a opinião da inteligência artificial, que o Google não seja o nosso mentor. Deus eterno, que profetas que são duvidosos sejam os nossos mentores. Senhor, que em 2025 o Senhor continue sendo o nosso Deus, porque
que nós queremos continuar tendo a nossa vida promissora, mas nas tuas mãos. Senhor, se o que o Senhor tem não seja riqueza, não tem problema. Que se o que o Senhor tem não seja aquela casa do condomínio, não tem problema. Se que o Senhor tem, Deus, não seja aquele menino que deseja ser famoso, não tem problema. Mas não aparte de nós o teu Espírito Santo, não aparte de nós a tua santa presença, Pai, todos os dias das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido. Você é promissor, irmão. Se você ficar debaixo da direção de Deus, meu irmão, não vou nem falar. Às vezes Deus nem fala para não deixar você doidinho, mas eu falo debaixo da unção de Deus. Fique na direção de Deus, na obediência, ouvindo a Deus, que você vai comer e viver o melhor de Deus na tua vida. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, bom dia.